Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 6 de agosto de 2025. Putin não aceitará ultimato de Trump. E Trump prepara medidas devastadoras contra a Rússia. O ditador da Rússia, Vladimir Putin, dificilmente aceitará o ultimato de Trump para acabar com a guerra na Ucrânia. Isso é relatado pela Reuters, uma agência de notícias internacional, ela é uma agência alemã, mas que tem contatos firmes no Kremlin. Não só no Kremlin, mas como na Rússia em geral, junto são fontes oficiais, muitas vezes até que não se identificam. De acordo com as fontes da Reuters, é improvável que o governante russo Vladimir Putin concorde com o ultimato do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para avançar no fim da guerra na Ucrânia, pois ele continua confiante na força militar do exército dos invasores russos. De acordo com fontes da agência familiarizadas com discussões no Kremlin, a agência, no caso, é a Reuters, né? A determinação de Putin em continuar avançando em relação à tomada do território ucraniano se deve à sua crença na vitória da Rússia e ao ceticismo de que a próxima rodada de sanções dos Estados Unidos terá um impacto significativo, após ondas sucessivas de sanções econômicas durante 3 anos e meio de guerra. Então ele acha que as sanções não vão dar certo, né? Mas ele já está ciente dos problemas econômicos porque a Rússia está passando, mas ele insiste em levar essa guerra até as últimas consequências. Por um lado, a agência Reuters observa, citando duas fontes, ditador não quer irritar Trump. Entende que ele pode perder a chance de melhorar as relações com Washington e o Ocidente, mas seus objetivos militares têm precedência nessas relações. O objetivo de Putin é tomar completamente as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, que a Rússia considera suas, e então negociar um acordo de paz, disse uma das fontes. Ele quer primeiro conquistar isso para daí negociar a paz. Então, se for assim, ele tiver fôlego, conseguir dinheiro para continuar a guerra dele, vai 2 anos ainda. Mas nesse ano eles não conseguem pegar tudo isso. E talvez nada, né? Estou dizendo na hipótese deles conseguirem, porque não estão mais avançando. Esse ano, nada. Uma fonte observou, outra fonte também, russa, né, que o processo de negociação em andamento, no qual os lados russo e ucraniano se encontraram 3 vezes desde maio, foi uma tentativa de Moscou de convencer Donald Trump de que Putin não estava rejeitando a paz, embora as negociações não tivessem qualquer substância real, além da discussão de trocas humanitárias. Que essas trocas humanitárias eram justamente a troca de prisioneiros. Uma das fontes da agência Reuters também disse que Putin está pessoalmente preocupado com a recente deterioração das relações com os Estados Unidos da América. Putin ainda espera que a Rússia consiga fazer amizade com a América e negociar com o Ocidente novamente. E ele está preocupado com a irritação de Trump, disse uma fonte bem situada e não identificada do Kremlin, mas todo o avanço russo no campo de batalha e o fato da Ucrânia estar sob intensa pressão militar, Putin não acredita que agora seja o momento de parar a guerra, confirmou essa fonte, acrescentando que nem os russos nem o exército entenderiam se o governante russo parasse agora. Então essa é a questão, né? Ele não quer parar e não vai parar. Eu já tinha cantado essa bola antes, em outras publicações minhas, que o ditador da Rússia não vai parar essa guerra. E o ditador valoriza muito também um outro aspecto do relacionamento dele com Donald Trump, que ele conseguiu resgatar com isso o relacionamento com a América, que não tinha com Joe Biden, né? Desde que ele invadiu e começou a atacar áreas civis. O Joe Biden, o presidente americano anterior, deixou de falar com ele e não quer irritá-lo, mas ele tem uma prioridade máxima. Putin não pode se dar ao luxo de acabar com a guerra só porque Trump quer, disse essa segunda fonte da Rússia, né?
E outra fonte familiarizada com o pensamento do Kremlin confirmou que a Rússia quer tomar todas as 4 regiões da Ucrânia e não vê lógica em interromper a guerra durante a ofensiva de verão. Agora, eu vou dizer para vocês, na minha avaliação, é o fim da picada se Hitler fosse reabilitado depois da guerra. E com Putin é a mesma coisa, é o fim da picada se Putin for reabilitado pelos Estados Unidos ou pela Europa depois do fim da guerra, e por todo mundo. Por tudo que ele cometeu, pelas mortes, assassinatos, estupros, sequestro de crianças, esse homem não tem lugar no nosso mundo. Tem que procurar um outro planeta para viver, né? Não tem condições. Esse homem tem que ser condenado à prisão eterna, porque é muito difícil, né? Enquanto isso, Trump prepara medidas devastadoras contra a Rússia. Enquanto ele prepara as medidas, no entanto, ele mandou o Steve Witkoff, que é um assessor dele, que eles têm uma boa relação, ele gosta muito. A imprensa chama eles até de o principal assessor do Trump. Eles têm amizade aí de algumas décadas. Falar com o Putin, ou pelo menos com o pessoal do Putin. Deve estar chegando, acredito que amanhã ou depois de amanhã, lá em Moscou para negociar. Por causa disso, eu não acredito que medidas, se o Trump for de fato tomar, aconteçam já na sexta-feira ou no domingo. Provavelmente serão do fim da semana em diante até durante a semana que vem. E então ele está preparando essas medidas contra a Rússia, e quem falou sobre isso é o embaixador na OTAN dos Estados Unidos da América. O presidente Donald Trump ainda tem poder para uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia, com sanções severas à Rússia e aos países que fazem negócios com ela, previstos para entrar em vigor na próxima semana, caso Vladimir Putin não concorde com o cessar-fogo, disse Matthew Whitaker a Newsmax, né? Falando isso na data de ontem, numa entrevista para essa publicação. A Rússia atacou Kiev durante a noite com uma saraivada de mísseis e drones também. Matou anteriormente muitas pessoas e feriu também muitas pessoas, né? Na pior ataque, nessa semana passada, ela matou 31 pessoas em Kiev e feriu 159. Trump teria dito na terça-feira, na Escócia, que os Estados Unidos imporiam tarifas, sanções e sanções secundárias à Rússia daqui a 10 dias, se Moscou não demonstrasse nenhum progresso no sentido de encerrar a guerra. Ele também apoia uma legislação bipartidária no Congresso que imporia tarifas de 500% às nações que comprassem petróleo, gás natural, urânio ou outras exportações da Rússia. O presidente Donald Trump, obviamente, entende da alavancagem melhor do que ninguém, disse o embaixador na OTAN, dos Estados Unidos da América na OTAN. Ele acha que isso que aconteceu em 8 de agosto, quer dizer, ele anunciou, na realidade, não é que ele acha, o que em 8 de agosto, que seria o prazo final, sem um cessar-fogo que ele implementaria, realmente vão ter tarifas e sanções devastadoras contra a Rússia e daqueles países que negociam com a Rússia. A questão é que Putin precisa vender seu petróleo. Ele está vendendo para a China, ele está vendendo para a Índia, ele está vendendo para o Brasil, falou o embaixador. E estes países agora estarão sujeitos a um impacto bastante significativo por fazerem negócios com a Rússia, e a Rússia não terá amigos, eles não terão parceiros e comerciais, e sua capacidade de financiar essa guerra acabará. Então, no fim das contas, o que precisamos é de um cessar-fogo. E isso só pode ser alcançado por meio da diplomacia e da negociação. Ambos os lados terão que se sentar à mesa, ambos os lados terão que chegar a um acordo que provavelmente não é exatamente o cenário perfeito para eles, mas ao mesmo tempo a matança precisa acabar, disse o embaixador Whitaker, né? E ele também disse não estar preocupado com a possibilidade de sanções severas contra a Rússia e países que fazem negócios com ela, como a China, e aproximarem os dois adversários americanos. Nós, os Estados Unidos da América, temos todas as cartas na manga, disse Whitaker. E o mais importante, Donald Trump tem todas as cartas na manga. Esta não é a última opção que ele tem. Se a China e a Rússia quiserem se juntar a um mundo que segue as regras, não invade outros países, não mata nem causa estragos, então são mais do que bem-vindos. Mas isso precisa acabar e a China precisa parar de ajudar a Rússia e continuar essa guerra. E a Rússia precisa parar de perseguir esta guerra. Eles precisam de se sentar à mesa e isso precisa acabar.
Já se passaram 3 anos e nada mudou no campo de batalha, e centenas de soldados estão morrendo todos os dias. O presidente Trump vai novamente, como anunciou, implementar essas sanções secundárias em 8 de agosto. Então eu disse que eu não sabia, achava que não, mas pelo jeito vai implantar mesmo em 8 de agosto, pelo menos de acordo com as palavras do embaixador americano, o senhor Whitaker, nessa entrevista. Bom, hoje é dia 6, temos 2 dias aí para isso acontecer. Eu não acredito que o Putin vai fazer essa trégua, vai fazer um cessar-fogo e vai querer negociar. Ele não quer negociar nada, ele não quer entregar nada do território ucraniano, nem que seja uma parte, ele não quer, tanto que ele está investindo numa ofensiva fracassada, onde está tendo muitas perdas e não está conseguindo avançar, tomar mais nada. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.